Oi. Tá. Podemos? Então, Evangelho e Alegria. Do livro Roteiro, Emmanuel Chico Xavier. E a lição é 14. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vida do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão da inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado a... Caramba, essas coisas de internet, né? Desculpa, gente. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família, como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luzes e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelos mestres aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através do prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refez para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se conforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce
eterna. É Lázaro que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flutua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Então, amigos, nós agora elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Mestre, e vamos orar, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a Mãe Maria Santíssima, essa Mãe amorosa que está sempre junto a nós, não só neste dia, mas em todos os dias de nossas vidas. Ela nos acompanha, nos abençoando, iluminando os nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé e esperança. Agradecemos a ela por esse momento de alegria, de estarmos aqui reunidos. E pedimos que ela fique conosco, que continue olhando por toda essa humanidade, que ora passa por momentos de aflições, de provas, mas temos a certeza que ela, com o seu manto de luz sagrado, cobrirá a todos na paz, no amor e na alegria de Jesus. Que o Senhor permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, hoje nós temos aqui a nossa querida irmã Marisa, que vai falar também sobre o tema A Mãe, né? E Maria, Mãe de Amor. E que ela seja bem intuída e que possamos, com alegria, receber toda essa informação que ela vai nos passar. Alô? Bom dia. Que a paz e a fraternidade estejam nesta casa, que é também a minha casa, que é a casa de todos nós, que o azul desta casa nos acolhe, como nos acolhe, nos cobre o manto sagrado da Mãe Santíssima. Muito bom dia, Sônia, muito bom dia a todos. Meus amigos, meus irmãos, a responsabilidade de falar de Maria é imensa. E aí eu fiquei pensando nisso a semana inteira. E a gente vai remoendo, né? Por que a gente acha que é tão grande a responsabilidade? Por que pesa? E a conclusão que eu chego é que realmente essa expectativa de perfeição, de fazer as coisas o melhor possível, o mais perfeito possível, é uma expectativa que nós criamos a partir do nosso orgulho. O que a gente entrega para o outro e para nós mesmos todos os dias é aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Então, que dentro das minhas pequenas possibilidades, nós possamos ser inundados por essa luz amorosa de Maria de Nazaré, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde comportam apenas nós, espíritos muito imperfeitos, que criam expectativas de perfeição baseados nas ilusões do nosso orgulho estúpido e na nossa tola vaidade. Bem, nós somos espíritos rodados. Temos um amigo em comum, eu, Cláudia e Marlene, que nos diz, com muita sabedoria, que nós somos espíritos tão antigos que nós já falamos todas as línguas, inclusive as que já morreram há muito tempo. As que nem foram achadas pelos arqueólogos, nós já falamos. Nós já experimentamos todos os tipos e formas de religião. Então, no nosso inconsciente, no coletivo das nossas múltiplas personalidades, está embutido na nossa consciência mais profunda a existência de Deus e a existência de Maria como um dos espíritos que foi chamado a auxiliar o Cristo a fazer este planeta um dia um planeta mais feliz, um planeta de gente boa, bonita, honesta, amorosa e feliz. E esse dia vai chegar.
Maria, esse espírito que na forma helênica é chamada de Maria, mas que originalmente se chamava Miriam, que significa a Senhora da Luz, ela foi chamada. E no que foi chamada, estava pronta. E eu fiquei me perguntando essa semana, se eu recebesse algum chamado, se eu estaria pronta. Chamado nós recebemos todos os dias, nós somos chamados a levantar, a cuidar de nós mesmos, a cuidar da nossa família, a cuidar do nosso trabalho. Nós somos chamados diariamente a tudo. O que eu fiquei me perguntando é como a gente responde a esse chamado. Porque quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, ela não titubeou, gente. Ela se ajoelhou, ela ajoelhou o espírito. Ela não ajoelhou só o corpo e falou, faça de mim segundo a sua vontade. E eu fiquei me perguntando quantas vezes na semana eu fazia aquilo que me cabia, aquilo a qual eu fui chamada, com alegria e sem pestanejar. Porque quando a gente abre a geladeira de manhã, que a gente encontra alguma coisa faltando, ou quando a gente olha para a lixeira, que o filho esqueceu de botar o lixo lá fora no dia anterior, a gente faz o quê? Reclama. Não é? Entendeu? E aí, ponto para mim. Ponto para o meu egoísmo, ponto para o meu orgulho, e mais um pouquinho eu me distancio desta serva do Senhor. Entendeu? Porque eu ainda não consigo ser serva da minha própria família. A família é essa que eu escolhi, que eu quis ter, antes mesmo de vir à terra e nascer. Eu não quero servir, eu reclamo porque eu estou servindo. E eu fiquei com esse questionamento a semana inteira, e por conta de várias variantes e circunstâncias, eu fui no cinema. Fui no cinema ver a 3º e o 4º episódio daquela série The Chosen, Os Escolhidos. E olha só, eu tenho que contar, eu falo para o Henrique, eu não gosto de falar as particularidades, porque não devemos falar das particularidades, mas essa eu vou falar, e que fique gravado. Desde criança, já passando pelas inúmeras denominações religiosas, quando eu ia à igreja, e eu ia à igreja todos os domingos cedinho, com a minha mãe, às vezes ia correndo na frente, né? E eu fazia uma coisa, eu passava por uma rua, porque eu fui criada em Angra, em Jacuecanga, quando foi o estaleiro, fundado pelos holandeses. Tinha uma rua de alamedas de eucalipto, que tinham campainhas baixas, na altura que eu tinha 7 anos. E todas essas casas eram habitadas por holandeses. E eles falavam muito palavrão. E eu ficava muito mordida, porque eu não entendia palavrão em holandês. Aí eu descobri que a gente passava correndo e passando a mão na campainha, eles lá de dentro gritavam palavrão. E eu chegava e anotava no meu caderno de catecismo como eles falavam, para eu falar também. Entendeu? Entenderam quem é esse espírito? Sou eu. Somos cada um de nós. Então, eu ia à igreja, mas eu fazia isso. Só que quando chegava na hora da homilia do padre, eu tinha 6, 7 anos, eu lembro disso muito bem, que o padre dizia assim naquela hora que ele ia consagrar a hóstia: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Eu caí em prantos, na mais tenra infância. Eu me penalizava, porque eu fazia lá para os outros acordar, porque eu ia para missa 7 horas da manhã. Você sabe o que é uma criança passar na sua casa, tocar a campainha para te ouvir falar palavrão 7 horas da manhã? Era eu e as coleguinhas, porque eu ia antes da minha mãe para a missa, correndo para poder fazer a traquinagem. Então a consciência já acusava e eu chorava. E aí essa semana eu fui ver o filme, e no eis que eu me vejo no cinema, e ele mostra a cena do centurião romano que tinha um servo, mas que na realidade não era um servo, foi uma criança que foi criada na casa dele como servo, mas era filho fora do casamento, que ele tinha engravidado uma escrava, e que para não mostrar a traição, botou a criança como servo em casa, e esse servo a quem ele muito amava estava doente. E ele pede a Mateus, o publicano, que o leve ao mestre. E o mestre diz para ele: vamos na sua casa agora. E ele se ajoelha e diz:
eu não sou digno que entreis em minha morada, mas eu sou um centurião. E se eu digo para o meu soldado, vai lá e faz, o meu soldado faz. Eu confio que ele fará, porque ele é meu comandado. Mas você é o Senhor das nações. Se você diz-o, teu filho está curado daqui, eu sei que ele se curará. Jesus se emociona na cena do filme profundamente e diz assim para os seus discípulos: olhe, nem entre o nosso povo, o povo escolhido pelo Pai, eu vi tamanha fé. E eu fiquei me perguntando, nem entre os espíritas, os escolhidos do Consolador prometido, eu vi tamanha fé, e nem eu ainda tenho essa fé. E eu passei o resto da semana muito envergonhada, e ruminando isso, e me questionando. Mas não sofri, porque entendi que a partir do momento que a gente detecta as nossas lacunas, as nossas falhas, a pobreza espiritual da nossa fé, o nosso pobre espírito de servir, de obedecer, porque a gente ainda tem aquela questão, porque passamos muitas vezes pelas escravidões da vida, trazemos aquela revolta surda e entendemos obediência como escravidão, como total submissão. Mas obediência a Deus é isso que Maria fez. Se ajoelhou e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E hoje é dia das mães, eu ganhei esse presente de vir falar de Maria no dia das mães, e eu fiquei pensando em nossa dificuldade dentro da nossa pequenez espiritual, da nossa dificuldade de exercer uma maternidade que liberta, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Mas enquanto espíritos que estamos mães e que estamos pais e que vamos ser mães daqui a pouco ou já fomos, nós não entendemos e entendemos o fruto que sai do nosso ventre ou o fruto que a gente acolhe em outras árvores para criar como nossos, a gente entende ainda dentro dessa pequenez espiritual como nossa propriedade. E quando o poeta lá do deserto diz assim: nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da força da vida. Sejamos bons arcos para lançarmos essas flechas, para que essas flechas espalhem o bem, o amor e a paz. O quão pequenos nós somos enquanto maternais, como nós ainda precisamos detectar dentro de nós que tudo é magia, e que a magia grandiosa de Maria, que a gente chama de manto, né? Que nós materializamos como manto, a grande magia de Maria é a vontade que ela tem de servir, e como grande servidora, quando ela olha o sofrimento, ela abraça. A gente tem medo de dar bom dia para o morador de rua, a gente atravessa para não sentir o mau cheiro, ou porque a gente ouviu o vizinho dizer que eles estão agressivos, que eles estão em surtos. Nós não acreditamos no poder do amor que já existe no nosso coração. Nós esquecemos que nós somos esses espíritos com essa bagagem imensa e nos recusamos a nos apropriarmos dessa bagagem espiritual para usá-la fazendo bem, contagiando o outro com o bem que a gente já carrega. A gente tem medo de se dar, a gente tem medo de servir, a gente acha que não é o suficiente e ainda usa, por absurdo de vaidade, de orgulho, aquela frase: Deus é o suficiente. E aí a gente desculpa a nossa omissão com essa frase: não, Deus o fará, Deus quer assim. Quando que vamos despertar? Quando isso vai nos causar esse incômodo? Quando o Evangelho de Jesus nos causará um incômodo suficiente para que a gente olhe para a gente e mude?
E mude, e vai repetir o erro, mas muda. Olha aí, meu Deus, repetir, fiz de novo, mas eu vou me policiar mais, eu não vou fazer de novo. Eu não vou ter medo, eu vou confiar que as potências da minha alma e que a minha vontade vai modificar um pouco aquela psicosfera e ir de encontro ao sofrimento sem temer por si. Porque no fundo, a gente está temendo o quê? Perder a vida eterna, a gente já sabe. O problema é que a gente já sabe, a gente já entendeu, mas está faltando se conscientizar de que nós somos espíritos, de que nós estamos numa experiência corpórea, mas nós somos espíritos, e acordar todos os dias como espíritos. Eu preciso me levantar, fazer o meu asseio, eu preciso dar conta de me sustentar a família que formei, mas eu preciso fazer tudo isso pensando como espírito, dando a César o que é de César, mas não esquecendo que eu sou espírito, não esquecendo que eu preciso dar de mim, mesmo que eu acho que o que eu só tenho dentro da minha bolsinha é aquela única moedinha que deu a viúva do gasofilácio. É eu dar a minha moedinha sem fazer questão. Eu dar a minha moedinha sem impor condições. É eu dar o meu carinho, a minha atenção, o meu olhar, o meu sorriso, sem reservas, sem colocar fronteiras. Tem uma historinha, a historinha é para crianças adultas também. Diz que a rainha de Sabá foi visitar o reino do rei Salomão, porque era conhecido por toda a antiguidade como o mais sábio de todos os reis. Rainha de Sabá, invejosa, pegou sua comitiva e foi no reino do rei Salomão visitá-lo. Enquanto ela estava a caminho, aconteceu uma coisa inusitada lá no palácio do rei. O rei Salomão estava deitadinho e tinha uma abelha voejando em torno do rei. O rei ia sentar a mão na abelhinha, mas a abelhinha se encolheu e falou assim para ele: Rei Salomão, por favor, por misericórdia, não me mate. Lhe garanto que um dia lhe serei muito útil. O rei achou aquilo tão prosaico, tão diferente, e deixou a abelhinha ir. E ela foi embora, porque ela não é boba, né? Que aquela mão era imensa. E foi embora. Aí chegou a comitiva da rainha de Sabá, e ela já, foi no jardim do palácio, colheu a mais bela flor do jardim do rei, pegou os 50 artesãos que ela trouxe com ela e falou: confeccionem uma rosa idêntica a essa, para que quando o rei olhar, ele não consiga identificar qual é a rosa mais natural. Quando tudo ficou pronto, os artífices eram maravilhosos e rápidos. Uma semana depois, ela se apresentou lá no palácio e falou: Rei Salomão, aquele Salamaleque, eu vim aqui para saber se o senhor é sábio mesmo. Aqui estão 50 artesãos. E dentre esses artesãos, todos confeccionaram a mesma rosa, que serviu, que foi confeccionada de acordo com o modelo de uma rosa que foi retirada do seu imenso jardim, belíssimo. E eu quero saber se o senhor é sábio mesmo, e peço para Vossa Majestade identificar dentro dessas 50 rosas qual é a verdadeira. Mas o rei foi em cada um, chegou nele, nela, e cada um, e ele não conseguia. Ele enxergou em todas as rosas a mesma rosa de seu jardim. Mas entrou no salão voejando a abelhinha, passou na frente do nariz do rei e pousou em uma das rosas. E o rei, com a abelhinha lá, porque ela foi lá sugar o néctar da única rosa que tinha néctar. O rei chegou, deu uma piscadela para a abelha voou, e ele colheu e falou: essa. A rainha de Sabá ficou decepcionadíssima, mas teve que admitir, voltou para o seu reino dizendo: realmente, o rei Salomão é muito sábio. Qual é a moral dessa história? Ninguém é grande demais que não possa dar de si mesmo. Nem ninguém é pequeno demais que não tenha algo dentro de si mesmo para doar.
Todas as vezes que nós fomos reclamar para alguém que caminha conosco todos os dias, aquele que faz parte do meu cotidiano, de que ele não me deu determinadas coisas, cabe a nós dar, cabe a nós servir, porque somos nós que já temos o entendimento. A paz tem que vir de mim. Não adianta eu rezar o terço e pedir a paz do mundo, se eu não consigo ter paz para doar dentro da minha própria casa, paz para fazer paz dentro do meu coração. Aquele momento do silêncio divino, diante da palavra que vai como uma seta e que não volta. Refletir se essa palavra não vai estragar e azedar uma amizade, um relacionamento de uma vida inteira. Pesar entre ter razão e ter felicidade, que meu marido vem dizendo tanto e me ensinando tanto. Preferir ser feliz, escolher não mais marcar território, porque marcar território com a nossa marca é um atavismo nosso, dos nossos dias de conquista, dos nossos dias de saques. Nós queremos delimitar tudo e dizer: é meu, aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, e como diz no Evangelho, e aqui eu sou também odiado. O amor de Maria é tão imenso que ele olha para nós nessa infantilidade espiritual que nós estamos nos colocando, porque não somos tão infantis assim. Estamos numa infância espiritual, mas sabe quando a gente vai saindo da primeira infância, indo para a segunda, até chegar à pré-adolescência? A gente já não é tão assim atoleimado espiritualmente. Já temos o ferramental, o instrumental para darmos os passos adiante de nós mesmos, adiante das nossas dificuldades morais. A gente já pode e já consegue observar que um minuto de silêncio antes da explosão da palavra é um minuto que salva a tua vida, salva teu dia, desopila teu fígado, estabelece um clima de concórdia no ambiente que você se encontra. Nós já precisamos movimentar essa sabedoria que já existe para nós. Nós somos os detentores do Consolador prometido. Eu vos enviarei à casa de meu pai. Lembrar que a mãe, ela está do lado, ela está à frente. Quando a gente olha essa situação infeliz que está acontecendo no mundo inteiro, quando a gente lembra que hoje, nesse momento em que nós estamos aqui fresquinhos, num ambiente limpo, num país que não está em guerra, existem milhares de mães que estão com seus filhos insepultos em Gaza, na Ucrânia. Parar de brincar de timinho de futebol e dizer: eu sou a favor do fulano, eu estou a favor do cicrano, porque nós somos todos irmãos. E se a gente ainda não compreendeu isso, faça isso como mantra: somos todos irmãos, somos todos irmãos, somos todos irmãos, e a todos os seres desejamos bem-aventuranças e a paz do Senhor, porque todos somos mesmos irmãos. Então não somos partidos, não somos times, nós somos seres humanos numa jornada evolutiva. Precisamos aprender a nos amar. Não tem A nem B, porque na realidade as fronteiras do planeta fomos nós que estabelecemos, porque ele foi criado sem fronteiras. Quando vamos entender que todas essas fronteiras vão cair, que todo o nosso planeta geograficamente vai se modificar e que eu vou ter que acolher aquele lá que vai vir para cá e que eu vou ter que contar como filho do meu coração, aquele que nem a minha língua e nem acredita no que eu acredito, mas que eu vou ter que olhar e amar, porque senão eu não vou ser digno de entrar na morada do Pai. Quando é que eu vou me conscientizar disso e alargar as fronteiras tão limitadas desse amor que eu já digo possuir dentro de mim? Eu só amo os meus, mas nem os meus são meus. Os meus são filhos do Pai.
Os nossos filhos fazem escolhas, e se nós já aprendemos alguma coisa, precisamos aprender a respeitar as suas escolhas, porque neste momento que estamos aqui, na porta de Bangu 1, tem milhares de mães que estenderam o seu amor aos assassinos, aos estupradores, que a gente vira a cara e cospe no chão. Mas elas, nessa prova tão dura, aprenderam a amar. Amam os assassinos, os ladrões, os estupradores, porque todos somos irmãos. E eles são meus irmãos e são de vocês também. São de todos nós. Quando que eu vou parar de julgar o outro? Quando que eu vou julgar a mim mesma? É essa mãe de amor que todos os dias estende a sua misericórdia em nós, para que a gente desperte, para que a gente salte desse arame de egoísmo e de orgulho que nós colocamos em volta do nosso entendimento, do nosso sentimento, do nosso coração, e estendamos definitivamente o amor materno aos filhos das outras mães, aos filhos que nunca tiveram mães. Pararam para pensar em todas aquelas mães que se viram mães e que neste momento estão por ignorância da lei, cometendo o ato nefando de não deixar uma criatura vir ao mundo para ter suas experiências. E aí tem gente que diz, eu não falo com a minha mãe. Ah, minha mãe é muito complicada, mas esqueceu que a mãe deu a oportunidade da vida. Você está aqui na sua experiência reencarnatória porque uma mulher escolheu deixar você nascer. Se ela te criou bem ou mal, isso aí já é problema dela. Não é o seu. O seu é ter gratidão, porque alguém escolheu te ter. E milhares, infelizmente, nesse momento, não vão ter essa oportunidade. Mas olhar para estas mulheres, que são as criminosas de hoje, mas que nós não temos condições de dizer que nós não fomos ontem assim, estender a nossa misericórdia a elas, para que o entendimento se faça, para que a gente entenda que quando a gente diz não ao aborto, e quando a gente chegar perto de uma mulher que quer fazer aborto, porque ela está em desespero, porque ela tem total fragilidade social, a gente não joga a nossa verdade espírita para ela. A gente diga assim, tenha seu filho, eu vou lhe ajudar a colocar esse espírito no mundo. Porque se eu for com a minha verdade espírita, olha, aborto é crime, você vai para o umbral. Ora, fique quieto, porque você não está sendo irmão dessa criatura. Mas se você vai lá e diz para ela, olha, o aborto realmente é um crime com você mesmo, porque você vai violentar seu espírito, sua consciência. É um crime com esse espírito, mas se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Coloque essa criança no mundo. Quando ela nascer, a gente arruma uma instituição, a gente arruma um caminho. Eu vou te dar todo o apoio necessário. Nós já somos capazes disso? No outro dia eu estava escutando a história da irmã Dulce, através de um vídeo do Peixotinho, do Peixinho, que desencarnou recentemente. Né? André Peixinho. Eu estava vendo um vídeo dele, e ele estava falando que certa vez, o estagiário chegou para a irmã Dulce, 3 horas da manhã. Irmã Dulce, a senhora ainda está acordada essa hora? Não, meu filho, acabei de levantar. Mas, irmã Dulce, eu passei 10 minutos atrás, a senhora estava indo se deitar? Eu falei, pois é, eu já levantei. Irmã Dulce, o que você vai fazer a respeito, porque eles estavam num momento de transição para o SUS e para o hospital, para ajudar, né, nas despesas. E aí, naquele momento, ela soube que o Costa e Silva ia estar na Bahia. Ela falou, arruma todas as crianças. Era de madrugada, levanta todas elas, vamos dar alimento para elas. Dá de comer, veste, faz tudo, vamos embora. Pegou aquelas crianças, ela pediu para ele mostrar onde que o carro do homem ia passar. Ela botou as crianças sentadas no meio do caminho e ficou lá. O guarda ameaçou ela falou que não ia levantar, que ela precisava falar com Costa e Silva, com o chefe dele. Aí o guarda foi lá e falou, quando o Costa e Silva abriu o vidro do carro, e contou o que era. Tem uma freira maluca com um monte de criança sentada na estrada. Aí o Costa Silva saiu do carro.
ela foi e se apresentou a ele. Quando ele pensou que todo mundo pensou que ele ia mandar metralhar, porque era plena ditadura, ele mandou ela entrar no carro, botou as crianças no outro carro e foi para o convênio, para o hospital com a irmã Dulce. Irmã Dulce convidou ele para o café e quando Costa Silva saiu para ir embora, ela saiu com a assinatura do SUS garantida, com a doação e uma passagem de avião que era para ir na semana seguinte lá, que ela falou, eu vou fazer uma reunião ministerial. Toda semana a gente faz um café, que a senhora está convidada. Ele levou ela lá, ela foi em Brasília. Quando ela chegou, ele falou, vocês não têm vergonha, não? Estão tirando de boca de criança, tem um monte de criança. Você vai fazer ponte? Não, só vai tirar o dinheiro da ponte. E ela foi falando com aqueles ministros militares todinho. Eu sei que uma semana depois desse encontro, a irmã Dulce conseguiu tudo que pediu. Sabe o que me chamou a atenção? Ela não teve medo. Nós ainda temos medo de fazer o bem, de lutar pelaquilo que a gente acredita. Nós temos medo de ser bom. A gente acha, ele vai mandar os guardas me metralharem. Ele vai me bater, ele vai me prender. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, eu vou morrer. Ninguém morre. E se você levar uns cascudos, estava escrito que você ia levar uns cascudos em nome de Deus. É em nome de Deus. A gente precisa perder esse apego desmedido à vida física e entender de uma vez por todas que nós estamos aqui para aprender a amar, para obedecer às leis de Deus. Quando Maria disse, eis-me aqui a serva do Senhor, ela nada mais estava fazendo do que obedecendo à lei de Deus. E quantos de nós, ao deitar a cabeça no travesseiro, no final do dia, e passar o dia e falar assim, em quantos momentos do meu dia eu obedeci às mais mínimas leis de Deus? Eu não vou nem dizer a lei maior, que era amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que é a lei maior. Mas vou dizer assim, a lei de causa e efeito, que é uma lei básica, que quando a gente adquire a sabedoria do entendimento da lei de causa e efeito, a gente já entende que tudo que eu desejo por pensamento ao outro, eu receberei de volta em igual quantidade, força, tamanho, porque é lei da física, é lei de Deus. Quando é que eu vou ter a sabedoria de passar o meu dia obedecendo só a essa lei? E fazer ao outro todo o bem que gostaria que me fizessem. Quando é que eu vou passar um dia sem xingar o abençoado que me fecha no trânsito? Quando que eu vou entender que ninguém dá o que não tem? Que eu preciso parar de criar expectativas de perfeição no outro e criar expectativas de melhora em mim mesmo. Quando que eu vou parar de projetar todo bem que o outro me faz, sem mover uma palha na direção de fazer o bem para o outro? Quando que eu vou parar com isso, sair desse círculo vicioso de inferioridade espiritual? Porque quando eu fico nesse círculo vicioso, eu fecho os meus canais espirituais, as minhas conexões com o bem, com a luz, com o amor e com esse manto de Maria que está estendido sobre nós diuturnamente, desde que esse mundo foi criado, porque ela estava com Jesus, nesse propósito, a serviço de Deus. Quando é que eu vou ter esse entendimento, esse despertamento? Quando é que eu vou fazer a minha comida? Tem gente que diz assim, eu não suporto fazer comida, eu não suporto. E aí a gente já pecou muitas coisas, eu vou usar a palavra pecado. Eu já fui ingrato porque eu tenho comida. Eu já fui ingrato porque eu tenho gás para fazer comida. Eu já fui ingrato porque eu estou na posição de fazer, de ser a distribuidora. Nós somos espíritas hoje em dia, né? Nós queremos ser cada vez mais espíritas. Tem gente que diz que nós somos bruxos, os detentores da magia. E eu vou dizer que é verdade. Não é mentira, não. Eles estão certos, nós somos magistas. André Luiz nos ensinou que o pensamento é energia
criadora. O que é isso, se não magia? Só que lá atrás a gente fazia alakazum, meticabum, bebedibabedibum, para fazer mal para os outros. Nós colocávamos as nossas energias, usávamos a nossa magia para destruir, para possuir, para submeter. Nós estamos aqui nas fileiras do Consolador. Já temos o Consolador e as obras básicas, e tem André Luiz que nos diz: cria o teu dia a partir do teu pensamento. Então, se eu não levanto de manhã como espírito e crio um propósito para mim no meu dia como espírito, eu já comecei perdendo meu dia. Quando eu levanto como espírito, diz: Senhor, que hoje, por exemplo, vou dizer assim, hoje, me ajude a não ser tão vaidosa como eu fui ontem. É um propósito, não é? Então a gente vai, como espírito, traçar esse dia nesse propósito. Eu preciso dar direcionamento para o meu espírito todos os dias, senão ele vai vagueando, que nem um cavalo solto no pasto. Eu preciso dar propósito, porque senão a gente procrastina. A gente não quer, a gente nega. A gente só fica enxergando o outro. Dar propósito, os nossos irmãos evangélicos dizem assim: eu vou fazer um propósito, não é? Nós precisamos pegar a sabedoria e colocarmos essa sabedoria como espíritos. Eu vou fazer um propósito, sim, mas um propósito como espírito. Eu gostaria de hoje, Senhor, me ajude, meu anjo da guarda, me dê força, que hoje eu não vou procrastinar nada do que eu preciso ser ou fazer para me tornar melhor. Esse é um propósito. Está entendendo a diferença? Muitos fazem propósito. Eu fiz um propósito porque eu quero uma casa. Eu vou fazer uma proposta como espírito. Hoje eu quero ser um espírito melhor do que eu fui ontem. Hoje eu não vou falar mais tanto palavrão como eu falei ontem. Vamos começar com grande, não, que a gente tem mania de grandeza, fruto ainda desse excesso de ego, né? Um ego muito inflado. É justo que sejamos assim ainda, mas queremos ser melhores. Então hoje, Senhor, hoje eu vou falar menos palavrão. Hoje eu vou fumar menos cigarro. Se eu não conseguir parar, que eu fume menos. Hoje eu vou ser menos maledicente do que eu fui ontem. E assim, nos propósitos diários, firmes como espírito, se reconhecendo espírito, nós vamos galgando os degraus. É que a nossa mania de grandeza, a gente já quer ser Madre Teresa de Calcutá. E não dá, né, gente? Vamos combinar, não dá ainda. Eu felicito, parabenizo quem consegue entrar numa cadeia e dar uma palavra de amor para um irmão. Eu não consigo ainda. É muito para mim. Eu não consigo. Eu não conseguiria lidar com um estuprador. Eu não conseguiria. Eu tenho que reconhecer as minhas limitações. Mas nós vamos no bocadinho. Hoje eu não vou brigar com aquela minha filha, que é o meu melhor professor de paciência. Não é? Hoje o meu professor de paciência vai me dar 10. Hoje a minha professora de silêncio divino vai me dar 10, porque ela vai me cutucar o dia inteiro, aquele meu colega de trabalho vai me alfinetar o dia inteiro, e eu vou ficar em silêncio, mas não é aquele silêncio que xinga, não, porque o silêncio fala, é o silêncio que abençoa. Nossos irmãos católicos têm uma oração que eu fui procurar saber, porque eu gostei muito dela. Como vocês sabem, a gente já passou por muitos lugares, tem coisas que tocam, né? A oração de São Patrício é um santo irlandês, né? Ele se tornou lá santo nessa época que ele foi irlandês. Ele era celta, e ele tinha uma oração que ele dizia assim: Senhor, que hoje todos os lábios que falam de mim sejam abençoados. Sentiu a sabedoria? Ele não pediu para o Senhor, para os lábios não falarem mal dele. Ele pediu: Senhor, que todos os lábios que falem de mim sejam abençoados. Que todos os ouvidos que ouvirem de mim sejam abençoados. Que todos os olhos que olharem para mim sejam abençoados.
Notaram a sabedoria? Por que ele virou santo? Porque ele entendeu. E nós precisamos entender esse entendimento profundo de tudo que eu desejo para o outro retorna a mim. Entenderam? E que eu tenho tempo ainda? Tenho, né? Então, peraí. Só um instantinho. Tem uma, para não dizer que eu não falei tanto de Maria, tem uma poesia de Amaral Ornelas que é belíssima. Só um instantinho, tá? Paciência é virtude. Ela é do livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo, para quem não sabe, é o primeiro livro psicografado pelo Chico. E é um livro que vale a pena ler. Outro dia, eu estava ouvindo a Anete Guimarães, procure na internet, no YouTube, ela dizendo que uma ótima forma de fazerem nascer sinapses novas no nosso cérebro é ler poesia. Porque ler poesia e decorá-las, se possível, ativa uma área do nosso cérebro que a gente usa muito pouco. E se não usa, enferruja. Então, leiam poesias e, de preferência, as poesias dos espíritos lindos que vieram através do Chico. E essa poesia, para terminar, ela diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, nosso anjo em nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. A gente tem que dizer que os grandes espíritos que passaram na terra, todos eles, inclusive Jesus, rende graças a Maria, assim como Santo Antônio, assim como Frei Luís, como Frei Fabiano, e todos os espíritos bondosos, Dr. Bezerra, todos os espíritos na terra, rendem graças a Maria, e nós vamos do nosso fundo do coração dizer obrigada, Mãe Santíssima, por tudo. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Marisa por suas palavras que nos motivam, que nos faz refletir, né, na nossa vida diariamente, como é que são as nossas ações, os nossos pensamentos. Muito obrigada, Marisa. Volte sempre. E agora eu vou chamar a Patrícia, ela vai fazer uma mensagem, fazer a oração final para esse dia, né, que é um dia especial. Não vamos ter o passe hoje, o passe vai ser coletivo, tá bom? Meus irmãos, nessa parte do passe, primeiro eu peço a todos que fechem os olhos, porque todos, quando entram a esta casa, já são pacificados. Então, hoje, nós faremos o passe coletivo, onde toda a espiritualidade aqui presente
já sabedora das nossas dificuldades, das nossas mazelas, daquilo que precisamos realmente ser modificado, ser ajustado. E com esses eflúvios do alto, que venha derramar sobre todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Te rogamos, Jesus, que essas bênçãos que são derramadas sobre os nossos irmãos aqui agora, que vá em cada célula danificada, em cada célula doente, para ser retirada e recolocada todas aquelas energias necessárias para refazer o corpo físico e o corpo espiritual. Que os nossos irmãos aqui presentes abram os seus corações para receberem essas chuvas de amor e de bênçãos que são derramadas sobre todos vocês. Que tenhamos sempre essa fé, acreditando em tudo que Papai do Céu e Jesus nos traz, nos dá, refazendo assim e nos dando coragem e fé e força para seguir. Então, meus irmãos, todos aqui agora foram pacificados, envolvidos nestas vibrações de amor e paz que já se encontram neste ambiente. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, venho trazer hoje uma mensagem por esse dia especial comemorado, o Dia das Mães, aonde quando aqui estive, não fui mãe que carreguei no ventre um ser, mas fui mãe de coração de muitos filhos, aonde eu, na profissão de educadora, consegui cumprir a missão de mãe. Como a nossa irmã aqui usou a palavra, fui a serva fiel de Deus. E hoje eu trago a mensagem como forma de despertar em cada coração aqui presente, encarnados e desencarnados, mas em especial aos corações maternos, às mulheres que vêm com essa missão de coparticipação na criação de Deus, onde todas dão a oportunidade de acolher, de amar sem limites esses entes queridos que colhem no braço, nos abraços, no perdão. E eu peço que aproveitem, minhas irmãs, a oportunidade que está sendo dada a todas vocês, através da maternidade, de cumprir esse papel fundamental de amar. Amar sem julgamento, amar sem cobrança. Amar, meus irmãos, que possamos deixar sempre o amor falar mais alto em todas as situações da vida terrena, para quando retornarem à verdadeira vida, poderem compreender que a oportunidade que têm em mãos é uma oportunidade divina. Então, trago hoje essa mensagem para que todas minhas irmãs aproveitem a oportunidade da maternidade. Mesmo aquelas, como eu falei no início da mensagem, que não trouxe no ventre um filho, mas tem
aquele filho de coração. Cumpra sempre, minhas irmãs, o papel de mãe. Mãe que acolhe e mãe que perdoa. Mãe que ama sempre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos. Que assim seja. Peço a todos, vamos unir os nossos pensamentos e agradecer ao Pai, ao nosso querido Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a todos esses ceareiros que trabalham, que servem, que ajudam, que estão sempre conosco aqui em nossa casa, em especial a Maria, mãe de todos, como disse a nossa irmã, com o seu manto azul, esse manto de luz e de amor. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã tão linda, tão cheia de luz, podendo compreender, podendo ter mais consciência do nosso papel aqui na terra. Te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade bendita, onde recebemos tantas lições e fomos acolhidos, fomos pacificados, refeitos, Jesus, para voltar para a nossa vida diária e que possamos levar para o próximo aquilo que nós recebemos hoje, todo esse amor, toda essa luz, toda essa paz, que sejamos perseverantes, que tenhamos mais paciência conosco e com o próximo, que possamos fazer essa transformação em nós, para sermos a luz do mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos, que aqui estiveram presentes, encarnados e desencarnados, que eu tenho certeza que hoje as mães desencarnadas estão aqui, porque a gente consegue sentir a todas. O nosso muito obrigada por todo o carinho, por todo o acolhimento. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Devolvo a palavra à nossa irmã Carla, que dará por encerrado a nossa reunião da manhã de hoje. Que assim seja. Então, nesse clima de alegria, de felicidade, de muita energia boa, de muito amor, nós encerramos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa querida Virgem Mãe Maria. Que todos tenham um dia de paz, de harmonia, de muita luz na caminhada terrena. Que assim seja. Graças a Deus.